Olá, pessoal, que bom poder estar aqui participando com vocês dessa jornada no Hospital da Restauração, um hospital que eu tenho o maior respeito do mundo, um trabalho muito importante para a saúde pernambucana, e profissionais excelentes. É uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, construindo conhecimento, nessa oportunidade de troca de experiência aí. Hoje a gente vai falar sobre deteriorização clínica do paciente, né, CRPA. Eu sou Eduardo Gomes, sou enfermeiro e a gente vai conversar com vocês agora sobre esse tema. Eu sou enfermeiro, atualmente sou chefe da unidade de blocos cirúrgicos do HC-UFPE, doutorando em ciências lá na USP, sou mestre de enfermagem pela UEPB, sou membro da SOBEC, da Sociedade Brasileira de Enfermeiros e Centro Cirúrgico, da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, da Associação Brasileira de Enfermagem. Dentro da SOBEC, eu participo da CEPEP, que é a Comissão de Ensino, Pesquisa e Enfermagem Perioperatória, uma comissão nacional que trabalha com ensino, pesquisa e enfermagem perioperatória, produzindo conteúdo, enfim, trabalhando, revisando os conteúdos da sociedade. Sou membro da RI, da Rede Ibero-Americana de Investigação e Educação em Enfermagem, e da Rede ENC, da Rede Ibero-Americana de Enfermeria Quirúrgica, de Enfermagem Cirúrgica, Fellow pelo JBI Austrália, Fellow pelo Evidence-Based Clinical Practice Implementation Program, que é um programa de prática clínica baseado em evidência. Fui residente do PROCAP, especialista então, em enfermagem e cardiologia, e suporte avançado de vida também pelo OPE, e professor do grupo Cefap. Uma apresentação para me conhecerem aí, que, né, enfim, quem não me conhecia, Eduardo Tavares Gomes, procura lá, tem mais detalhes, enfim. Isso título, eu digo muito que título é importante para a gente, só porque o título representa maior compromisso. Todo conhecimento é mais compromisso. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais compromisso a gente tem de participar da disseminação, de trabalhar com essa disseminação do conhecimento e aí a relevância desses eventos, como o evento de vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito, sala de recuperação pós-anestésica. Amo sala de recuperação. Quem trabalha em sala de recuperação sabe a relevância do trabalho para o sucesso do trâmite cirúrgico. Aqui esse aqui mostrando para a gente o Bob Esponja, ele com muita boa vontade, talvez ali tentando ajudar, não sabe o que é aquilo, mas já vai botando a mão. Então não adianta boa vontade sem ter conhecimento. Por isso a relevância dessa jornada, digo e repito, né, disseminar conhecimento, construir conhecimento, isso é de grande importância. Então está aí o Bob Esponja botando o dedo, para que a gente não saia botando o dedo por aí sem saber o que está fazendo. A gente tem que ter conhecimento, dominar as nossas ações, as nossas atividades. Então, aí eu vou começar falando de deteriorização do paciente na SRPA. Primeiro, para a gente pensar como é que eu sei que o paciente está indo bem na recuperação pós-anestésica. Ele chega para a gente na sala de recuperação pós-anestésica, como é que eu sei que ele está evoluindo bem? Né? Para eu falar em deteriorização do paciente, eu tenho que entender se ele está indo bem ou não. Quando eu recebo o paciente, qual é a minha avaliação? O que eu tenho que avaliar quando eu recebo um paciente na sala de recuperação? E, além disso, qual deve ser o meu cuidado? Periodicamente, eu tenho que estar avaliando esse paciente. Nós temos hoje já várias referências, né, que deixam bem claro para a gente que o nível de consciência e ventilação são os principais fatores a serem considerados para a alta da sala de recuperação pós-anestésica é a alta do procedimento anestésico, não é alta do procedimento cirúrgico, não é uma alta a depender do cirurgião, por exemplo. É uma alta que tem um significado clínico a partir do procedimento anestésico. Nível de consciência e ventilação são os principais fatores que a gente tem que considerar. Os pacientes podem ter alta para a enfermaria, mesmo que ainda não tenha recuperado todo o movimento após um bloqueio. Então, isso é outro critério muito importante. Às vezes a gente vê colegas dizendo assim, esse paciente já está mexendo a perna, já pode liberar. E não é só mexendo a perna, a relevância não é só essa. Né, a reversão do bloqueio e você voltar a ter o movimento, isso é de grande importância. Mas o nível de consciência e ventilação são os principais fatores. Inclusive, o próprio tempo não é um fator.
tá? Porque às vezes a gente também está acostumado a colegas dizendo assim, esse paciente já tem 1 hora, já pode ter alta. Também não é o tempo o fator principal. Preponderante para a alta sempre vai ser nível de consciência e ventilação. A gente vai ver mais um pouquinho critério de Allos que escala de alta. Mas esses 2 critérios a gente não pode esquecer. Esses 2 critérios, eles vão ser tão importantes que, às vezes, o paciente, com meia hora, com 30 minutos, ele vai para a enfermaria, inclusive com pouca reversão do bloqueio, ainda com muita paralisação dos pés e pernas, né? Mexendo só o joelho, dobrando só o joelho, enfim, sentindo a coxa proximalmente, mas distalmente, sem sensibilidade e sem motricidade. Eu já tive casos assim de colegas de enfermaria ligarem, reclamarem ou registrarem mesmo a reclamação com um colega de centro cirúrgico que encaminhou um paciente que não tinha condições de deambular, por exemplo. Mas o bloqueio ele tem um prazo maior do que a recuperação pós-anestésica e não é necessário que o paciente fique até ele conseguir dançar um frevo e mexer as pernas. Ele vai o que o anestesista vai avaliar, principalmente, é nível de consciência e ventilação. Controle pressórico. É importante o controle pressórico, mas ele pode haver alta em vigência de pico hipertensivo, principalmente quando o paciente já tem pico hipertensivo. Se antes de entrar em sala ele já tinha pico hipertensivo, se ele entra em sala em pico hipertensivo, se o pico hipertensivo é pré-anestesia, não está relacionado ao procedimento anestésico, por mais que a gente tenha que manejar com clonidina, com outras drogas, né, dentro da sala de recuperação pós-anestésica, não é meta o controle pressórico. E aí, às vezes, o colega da enfermaria diz para a gente assim, como é que você mandou o paciente com pico hipertensivo? Ele teve recuperação anestésica, mas o pico hipertensivo ele vai ser manejado na enfermaria. Na enfermaria não tem uma prescrição, se necessário, um captopril, a clonidina, enfim, a droga que tiver. O enfermeiro vai seguir o protocolo, chamar um protonista, vai seguir, fazer o se necessário, enfim, vai contar um protocolo de pico hipertensivo, mesmo sendo pós-operatório, se o paciente já era hipertenso, se não é relacionado ao ato anestésico. O anestesista vai fazer uma boa avaliação ali na beira do leito antes de fazer a liberação do paciente, é lógico. E por isso que a gente monitoriza os sinais vitais dentro do tempo certo, tem que estar na beira do leito, com muito cuidado. Né? Mas dentro do período de recuperação anestésica, o anestesista ainda pode até intervir, deve intervir, né? Dependendo do pico hipertensivo, do nível pressórico. Mas isso não vai ser critério para a alta, tá certo? Tempo de sala de recuperação também não é critério para a alta, como eu falei anteriormente, então está aí registrado. Então, uma referência uma recente, né, 2017, falando uma revisão integrativa mostrando quais são os scores, quais são os métodos de avaliação, então, para a alta, né, os scores de alta. Esses critérios de alta, nós temos várias referências aí. O score de alta de Crowley, que é o mais utilizado, né, que foi modificado recentemente, mas a gente tem outros scores aí que eu vou mostrar. Então, a escala de alta de Crowley modificada, ela considera respiração, saturação, nível de consciência, circulação e atividade. Então, essa pontuação, de acordo com o score, ela é muito importante, a gente fica avaliando periodicamente, 15 minutos, na admissão, depois a cada 15 minutos, até o paciente conseguir score de alta de mais de 9, tá? Maior ou igual a 9. Então, se o paciente tem 2 na respiração, 2 na saturação, nível de consciência totalmente desperto, 2 pontos, PA dentro da faixa de normalidade, 2 pontos, se ele consegue movimentar 2 membros, só os braços, mesmo que ele não movimente as pernas, não precisa ter 2 pontos, ele precisa ser só 1 ponto. Se ele movimenta os dois membros, só os superiores, ele já tem a pontuação para alta. Tá? Então, por isso que ele colocou aquele critério lá, que membro inferior nem sempre é critério de alta. Se saturação e respiração, ou seja, esse padrão respiratório e nível de consciência estiver tudo ok, e o controle pressórico estiver dentro de uma faixa de normalidade, né, em relação aos valores pré-operatórios, olha aí, não é uma média de corte do que é pico hipertensivo, tá? É o valor que ele entrou em sala. Cuidado para não cair nisso aí, se cair num concurso, uma prova de título aí da SOBEC, que ele for fazer esse ano, cuidado aí. Tá? Isso é em relação ao valor que ele entrou em sala.
Então, se ele tiver tudo certinho, ele já tem 8 pontos, movimentando os braços, mais um ponto, ele não precisa, então, ter os 2 pontos para fazer os 10 pontos aí, os 2 pontos de movimento inferior também. Escala de alta pós-anestésica é outra escala, tá certo? Outra escala menos utilizada, que considera sinais vitais, com frequência de pulso, considera náusea e vômito, sangramento pós-operatório. É uma escala... ela tem mais fatores, mas ela não faz muita diferença para a escala de Alter Kulik. A escala de Alter Kulik, a gente já faz quase decorado, tanto que repete, e a acurácia das duas para critério de alta é muito próxima. Assim, a escala de Alter Kulik, eu acho que é maior, é melhor, sabe, o resultado. Mas é outra opção aí, que inclui dados clínicos, como sangramento pós-operatório, e inclui uma complicação, que são as complicações mais comuns, que são náusea e vômitos, tá? Algumas críticas dessa escala é que, se a gente vai incluir complicações, ela inclui uma complicação cirúrgica, uma anestésica em específico, mas existem várias outras, tá? Várias outras complicações, tanto cirúrgicas quanto anestésicas, e que a escala não abarca todas. Então, se for avaliar por complicações, tudo bem que você vai olhar a epidemiologia, a complicação cirúrgica, a principal é sangramento, e a complicação anestésica, uma das principais, enfim, aí depende do estudo, é náusea e vômito. Mas essa escala tem essa crítica aí. Ainda tem uma escala recente, escala de discernimento da prontidão para a alta pós-anestésica. Essa escala ainda não foi validada no Brasil, ela foi publicada em 2020, tá? No Journal of Anesthesia Nursing, que é uma revista internacional importante de enfermagem perianestésica. Ela é super completa, ela tem um monte de coisa aqui, enfim. É uma escala que não é rapidinha de fazer também, né? Ela considera várias complicações, são 16 itens, enfim. São muitos itens aí, né? Não é uma escala simples de a gente utilizar. Por que eu falei desses critérios de alta aí? Porque não adianta chorar. O paciente piorou na avaliação, não adianta chorar, tem que agir. Então, a gente está falando hoje de deteriorização do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Então, eu faço avaliação na admissão, faço avaliação periódica de 15 em 15 minutos, eu tenho que estar preparado para o paciente de uma avaliação para outra piorar. Tá? Esses escalas, esses indicadores, eles são de suma importância. Se eu chego a esse paciente, acho que monitorizar, ligar o monitor e sente, não olho o paciente, espero para voltar do lado dele a cada 1 hora, só para saber se o paciente pode ter alta, eu não estou fazendo monitorização, isso não é cuidado de enfermagem decente, né? Isso não é cuidado de enfermagem direito, a gente não é isso que a gente espera. A gente espera que a enfermagem esteja a cada 15 minutos, o enfermeiro esteja atento ao registro dos sinais vitais, minimamente, né, a cada 15 minutos, com muita atenção, para que a gente possa ter uma avaliação mais precisa e perceber precocemente. Às vezes o paciente em recuperação pós-anestésica, ele fica lá de olho fechado, calado. Você não sabe se o nível de consciência piorou, se você não interagir com o paciente, não. De longe, no olho, o nível de consciência a gente não vê. Alteração de sinais vitais, você pode até ver no monitor, mas não é garantia também. O monitor, às vezes, está longe, está com a letrinha pequena, levanta da cadeira, chega do lado, fala com o paciente a cada 15 minutos, interage. Se não interagir, a gente não vai perceber. E se piora na avaliação, se aplicou uma escala e deu score menor, ou se você percebeu diretamente a alteração do nível de consciência, isso não é para chorar. A gente tem que saber, tem que estar preparado, então, para as ocorrências, tem que estar preparado aí. Para agir, olha aí, a gente tem que estar como Batman, aí, o homem morcego aí, né? O Cavaleiro das Trevas. Tá? Com a intercorrência aí, olha, percebeu a intercorrência, é como o sinal do Batman acendeu. Ele está pronto para entrar em ação, minha gente. De noite, naquela hora da noite, todo mundo dorme, mas ele não dorme. Ele está ali pronto, acendeu a luz do Batman aí, ó, para o chamado. Ele está pronto para agir. Ele já domina a cena, ele já sabe o que está acontecendo, ele já sabe os recursos que ele tem no cinto dele, né? Aquele cinto dele mágico, que tem todos os recursos, ele já sabe quais são os recursos que tem disponíveis. A gente tem que agir feito Batman ali naquela hora da noite, tem que agir feito Batman ali quando tem esse chamado acende. Esse chamado aí no céu, a gente vai ser o chamado do céu aí para despertar nossa atenção. A avaliação clínica
é essa avaliação da gente, é à beira do leito, a cada 15 minutos. Tá? Tem que estar da beira do leito, tem que estar prestando atenção, tem que estar registrando, avaliando com escala de critério de alta. As complicações na SRPA, a gente tem que saber quais são as principais complicações anestésicas, cirúrgicas, como intervir, o que eu faço em cada complicação. A atuação de enfermagem no SAVA. Então, depois para estudar, a gente pode voltar em outros momentos para estudar mais sobre isso, suporte avançado de vida na anestesia. A gente é muito acostumado com a CLS, né, com o BLS, mas o SAVA é um protocolo muito importante de avaliação e intervenção avançada, né, no suporte à vida, no período perioperatório, perianestésico. E a gente tem que conhecer os nossos recursos disponíveis. Chega no meu plantão, eu tenho material de via aérea. Qual é o material de via aérea que eu tenho disponível na minha sala de recuperação? Eu tenho um ventilador, eu tenho um carro de emergência, eu tenho um desfibrilador, eu tenho um ambu, um buge, eu tenho uma lâmina articulada, eu tenho máscara laríngea. O que a gente tem? Checa, presta atenção. Tá? Então, a gente tem que saber aí, ó, tem que ser feito o Batman, sempre atento, sempre pronto para intervir. Pronto para intervir. Esse é o lema. Então, uma revista internacional aqui, só mostrando, um estudo grande, com 825 pacientes em coorte, mostrando aqui que 65% dos pacientes não têm complicação, mas os outros 35% dos pacientes apresentam complicação. Tá? 16% apresenta só uma complicação, duas complicações, 54 pacientes, tá? Que é 6%. Então, aqui, ó, mais de 20% apresenta até duas complicações, apresentações combinadas de complicações. E isso é muito importante. Tá? Esse estudo aí eu vou deixar para vocês pesquisarem aí, uma revisão integrativa muito importante, recentemente publicada, em 2018, um artigo de revisão publicado na SOBEC. Esse grupo fez uma pesquisa muito importante sobre complicações de sala de recuperação pós-anestésica, e as complicações mais prevalentes da revisão integrativa foram dor, náusea, hipotermia, retenção urinária, desaturação e hipertensão. Por que isso é importante? Esse grupo, nesse artigo de revisão aí, na revista da SOBEC, de 2018, eles deixam para a gente uma proposta de escala de avaliação de risco de complicação. Essa escala é muito importante. Se você já trabalha com prontuário eletrônico, é super simples de incluir no prontuário eletrônico. Se não, é um impresso que vale a pena você ter na sua unidade, porque é uma avaliação de risco para as principais complicações. E ele dá um score de risco para cada complicação, de acordo com os procedimentos, de acordo com as evidências para esses procedimentos, e com essa avaliação, a gente tem como saber quem é o paciente mais propenso a cada risco e preparar intervenções. Tá? Intervenções para dor, intervenções para náusea, para hipotermia, de acordo com os riscos que o paciente apresentem. Priorizar cada intervenção para o paciente que mais necessita, que mais tenha risco. Outro estudo agora também mostrando para uma pesquisa com um número grande de pacientes pediátricos. O paciente pediátrico merece muita atenção, porque porque o comportamento da anestesia, às vezes as escolhas da anestesia são diferentes. A anestesia geral, ela é quase sine qua non para o paciente, uma sedação mais profunda, né? E esses pacientes eles têm características próprias. A gente faz mais anestésico inalatório, são pacientes que são mais difíceis de você avaliar nível de consciência, por exemplo, para quem não tem intimidade com a pediatria. Então, as complicações principais encontradas foram dessaturação, agitação, dor e bloqueio periférico ainda. Olha como isso aqui é importante, tá? Laringoespasmo é uma complicação assim com uma incidência menor em criança, pouca incidência em criança, mas também acontece. Então, e a faixa etária aqui de 1 a 5 anos é a faixa com maior percentual de complicações, de 1 a 5 anos. E agora a gente vai, por fim, a gente já vai se encaminhando para o final da nossa apresentação, tá certo? E os sinais de agravamento do paciente da SR. Esse é um trabalho da professora Débora Popov. A professora Débora Popov, ela é membro também da diretoria da SOBEC, ela é professora da Unip, da Universidade Paulista, lá em São Paulo, ela é maravilhosa. Entra no Lattes dela, tem muita pesquisa, muita coisa interessante da Débora Popov, e ela fez esse material para a SOBEC, publicado agora, esse ano,
um material muito importante, um resumo sobre os agravamentos do paciente. Nesse site, no site da SOBEC, tem lá esse material educativo na forma de panfleto, você pode imprimir como cartaz, colocar na sua SR, enfim. Está muito legal mesmo. Sinais de agravamento do paciente na sala de recuperação. Então, primeiro, pare e avalie os seguintes sinais de alerta. Primeiro, alterações respiratórias. Eu vou seguir por esse resumo aqui. Vamos lá. Primeiro, analise e interprete a situação específica a ser monitorada. Obstrução de via aérea, hipoxemia ou hipoventilação. Então, vamos olhar. Realizar desobstrução imediata de via aérea, anteriorizar pescoço e mandíbula, verificar queda de língua, ouvir o estridor, se tem estridolaríngeo, né? Fazer a ausculta do paciente, ver se tem broncoespasmo ou laringoespasmo, monitorizar a oximetria de pulso, oxigênio suplementar. Então, a gente preparar o material, decidir lá com o anestesista qual é o suporte que a gente tem, realizar a ausculta respiratória, aspiração de via aérea superior, se houver secreção, né? Então, a gente vai observar se tem secreção junto com a queda de língua, avaliar bloqueio residual neuromuscular, chamar o anestesista junto. O bloqueador neuromuscular ele ainda pode estar presente e o paciente afundar no padrão respiratório, certo? E alguns serviços não têm Sugamadex, que é o reversor principal do rocurônio, e a maioria dos reversores da reversão é feita com a neostigmina, né, junto com a atropina, e às vezes ela não é 100% eficaz, não. A gente tem que ter muita atenção com isso. Coletar exames para avaliar gases sanguíneos, né, a coleta da gasimetria, a avaliação imediata do anestésico responsável. Então, a gente tem que começar a preparar material de via aérea, preparar material para reintubar, inclusive, dependendo do caso do paciente, garantir a monitorização, desobstrução, abertura de via aérea, O2 suplementar com máscara ou catéter até o paciente chegar na SR, e se já tiver na SR, já preparar material para reintubar ou mascarar a laríngea. Depois, alterações cardiovasculares, arritmia, hipotensão, hipertensão, sangramento. Então, considerar isquemia e infarto, tá? Eletro dentro da SR, importantíssimo. Tem que ter um eletro dentro da SR, certo? Monitorizar, é muito comum infarto perioperatório, dependendo do procedimento, isso pode acontecer. Quer dizer, muito comum não, é uma incidência alta dentro das complicações cardiovasculares, mas não é também tão comum. Então, considerar isquemia e infarto, manter a monitorização cardíaca, sempre a monitorização cardíaca, certo? Deixa lá duas derivações importantíssimas, D2 e AVF, para a gente ver as arritmias em D2 e AVF, a arritmia em D2 e AVF, a gente vê as isquemias, né, de parede inferior. Realizar medidas frequentes programadas de PA, com intervalo de 15 minutos. Se a gente tiver com hipertensão ou hipotensão, diminui para 10 minutos, tá? Fica na beira do leite, 5 minutos, se você fizer uma intervenção com droga, então a cada 5 minutos, 10 minutos, já vai monitorizando, não espera 15 minutos, 20 minutos não. Atentar aos pacientes de cuidado superior a 65 anos e diabéticos, então o idoso e diabético tem isquemia silenciosa, né, tem neuropatia autossômica e percepção menor de dor autossômica, então eles vão dar scores menores de dor e vão ter menores queixas de dor. Atentar para a taquicardia sinusal, comum na SR, que pode levar à isquemia cardíaca, também taquicardia sinusal acontece, prepara o eletro. Né? Eu já peguei uma TPSV na SR, e eu estava com residente, e quem viu fui eu. A gente pega, corre com o eletro, corre com o carro de parada, chama o anestesista, junta todo mundo na beira do leito, e quando todo mundo chegou, ele já estava motorizado, já estava com o carro de parada aberto, já estava tudo pronto, porque eu consegui perceber e identificar TPSV. Foi um caso de TPSV em anos, mas, enfim, aconteceu. Aconteceu, né? Infarto perioperatório, acho que confirmado, eu já vi uns 3 casos, 3 casos, assim. Agora, suspeição e eletro, a gente faz periodicamente, então a gente tem que estar muito atento mesmo, tá? Terceiro, alterações neurológicas. Então, avaliar a alteração do nível de consciência. E não é, às vezes, o paciente vai estar vigio, mas a alteração, às vezes, pode acontecer com delírio hiperativo, delírio hipoativo. Então, o paciente conversa com você, está respondendo orientado, daqui a pouco ele não está mais orientado. Ou então ele responde por você, daqui a pouco ele pergunta 1000 vezes a mesma coisa, ou então ele desorienta e entra em confusão.
o paciente vai conversar com você, responder orientado, e depois ele vai ficar letárgico e ele não vai mais compactuar, apesar de estar vigio. Ou outros pacientes não vão mais abrir os olhinhos, e a gente tem que estar muito atento. Por quê? Quando acontece isso, muitas vezes, muitos anestésicos eles podem recircular. Então, isso é uma propriedade de alguns fármacos, como a família do fentanil, o fentanil, sulfentanil, remifentanil. São drogas que, depois de um tempo, elas têm uma absorção, principalmente tecido adiposo, e depois de um tempo elas podem voltar a uma dose sedativa na corrente sanguínea. E aí esse efeito da recirculação deprime o paciente, né, no nível de consciência e até no quadro respiratório posteriormente. Às vezes, o nível de consciência vem antes de uma depressão respiratória. Por isso que a gente tem que ter muita atenção. A gente tem que ter atenção, inclusive, na avaliação neurológica, porque o AVC perioperatório também pode ocorrer. Então, a alteração do nível de consciência, a gente tem que acompanhar se não tem sinais clássicos de AVC, isquêmico ou hemorrágico, tá? Então, a gente tem que avaliar a pupila, a resposta verbal e motora, fazer uma avaliação bem detalhada, inclusive controlar eletrólito, porque pode ser a queixa pode ser o distribuidor eletrolítico, e a gente não só perceber pela alteração do pH e alteração do nível de consciência, que é consequência. Então, tem que ter muita atenção com o paciente, com monitorização neurológica, e, por fim, situações diversas relacionadas ao POI, ao pós-operatório imediato. Então, a gente tem várias outras complicações, náusea e vômito, hipotermia e tremor, hipertermia, dor, alterações urinárias e bloqueio residual, tá? Então, essas alterações aí, o material está aí, depois que vocês lerem com mais carinho, tá? E isso está muito bonito para vocês terem nas SRs. Cola na SR, divulga nas SRs aí, nos quadros de aviso, divulga com os colegas isso aí. É muito importante esse material da SOBEC. Então, avaliar os riscos, como eu mostrei aquela outra referência lá na revista da SOBEC, olha na revista da SOBEC e vê a escala de risco. Quais são os pacientes que estão em risco, quais são os fatores relacionados para cada complicação. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue abrir o olho, prestar atenção, ficar lá de orelha em pé, prestando atenção no cuidado do paciente, e aí a gente consegue intervir mais precocemente e ajudar a quem mais precisa. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu sou Eduardo Gomes, meu e-mail edutgs@hotmail.com e o meu Instagram, quem pudesse seguir lá, @prof.eduardogomes, @prof.eduardogomes, conteúdo de enfermagem cirúrgica aí, contribui aí com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade e espero encontrar vocês em outros momentos. Quem tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente vai poder conversar mais. Muito obrigado, boa jornada para vocês.